Glória a Deus, estamos de volta para a terceira mensagem de hoje em áudio e vídeo, que estamos pregando simultaneamente hoje, sobre o tema Meu Exame como Obreiro. Para hoje estamos usando Efésios 4:12, onde diz que o desejo de Deus, ou melhor, o que Ele está querendo, é colocar um movimento na terra chamado igreja, para movimentar pessoas, para que elas, se movimentando, busquem outros para dentro desse corpo que ele chama igreja de corpo, onde ele é Cristo, é a cabeça, para que ele santifique essas pessoas ao ponto, ou melhor, una tanto elas a ele, que elas se pareçam tanto com o que Deus planeja, que essa junção é igual o membro de um corpo ligado a uma cabeça. Porque, por exemplo, a minha mão não pode ser igual à tua mão, o meu pé não pode ser igual ao teu pé. Então o meu corpo tem membros que são exclusivos meus. Então as religiões do mundo têm membros que suas práticas e seus ensinos os tornam iguais uns aos outros, nas suas condutas diárias. Por isso o cristianismo é chamado de aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4:12, porque o comportamento vai ser diferente. Então, se você vem para o cristianismo para ser igual, um depravado, você é um político, é membro de uma igreja, mas continua ladrão, mentiroso, prometendo aquilo que você não vai cumprir, você não é membro de igreja nenhuma, você nunca foi um cristão, não é. Se você morrer hoje, Cristo vai dizer: eu não te conheço. Mateus 7:23, onde Jesus disse que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, preguei no teu nome. Ele disse: não te conheço, aparta-te de mim, tu que pratica iniquidade. Então, se você não ouve essas coisas nessas igrejas de fachada, de mentira, que eu sei que tem o joio e o trigo, ovelha e bode em todo lugar. Então tem a igreja verdadeira que ensina, e tem a igreja falsa que te engana, que te enrola a vida inteira, que não diz verdade igual essas que estamos falando aqui na escola bíblica há cerca de 6 anos ou mais, falando a mesma coisa de manhã cedo para você todo dia, em áudio e vídeo. Mais de 600 vídeos nós temos aí nessas plataformas nossas do YouTube, de ensino, de alerta. Então por quê? Porque Deus quer chamar você para se juntar a Ele, e por isso Ele faz essa simbologia, um corpo e uma cabeça, porque essa cabeça vai conduzir para um caminho que Ele não pode conduzir: o espiritismo, o catolicismo, o hinduísmo, o islamismo. É só onde tem o ensino da Bíblia, só o ensino da Bíblia, não é ensino mais de ninguém, porque ali Deus vai se manifestar, porque ali tem os ensinos verdadeiros da Bíblia. Então ele vai ser o cabeça daquela pessoa que faz parte daquele tipo de igreja onde tem esse tipo de ensino. Qual? Da Bíblia, só da Bíblia, ponto. Vamos lá, eu quero falar disso bem aqui. Ministério, a obra do ministério é o principal passo que todo cristão tem que utilizar em si mesmo para poder ser um cristão. Todo ministério de qualquer local tem obra para a pessoa fazer. Por exemplo, quando um presidente de um país, por exemplo, Brasil, ele se elege, ele escolhe ministros, ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro não sei de quê,
das cidades, ministro e tal. É um grupo através dos quais Deus dirige o país. Aqueles ministros vão ministrar. Você imaginou se um ministro desse não fala nada nunca, não escreve nada nunca? Ele é um doente todo o tempo. Deus que me livre, é outro Wagner por aí. Aí o Lula, Bolsonaro ou Trump, seja lá quem for dos Estados Unidos, chama o pastor Wagner para ser o ministro não sei de que lá, ministro das relações exteriores. Aí eu estou lá, mas eu sou um doente. Eu não falo, eu não ando, eu não mexo minhas mãos, eu não mexo meu cérebro, eu não mexo nada, todo o tempo parado lá, estátua. Aí alguém chega, diz para mim, quer falar comigo sobre relação ao ministério. Pastor Wagner, você é o ministro? E eu calado que nem um poste. Me dê a sua mão. E eu não posso, porque não estou nem te ouvindo, não sei nem quem tu é, eu não entendo nada. A minha mente é que nem de doido, eu não entendo. Agora me diz, um ministro desse vai demorar quanto tempo aí nesse cargo? Nenhum, ele não vai nem começar nada, porque o que coloca ele lá primeiro já investigou ele para ver se ele preenche as qualificações de quem? De quem vai trabalhar naquela área. Ele foi escolhido para aquela área. E se ele for o inútil, quem escolheu ele, ou melhor, quem já conhece ele nunca vai escolher, porque sabe que ele vai ser um inútil para sempre. Então, membro de igreja não é Deus que escolhe, presta atenção. Eles são chamados através de uma pregação, ou Deus usa através de um sonho, de alguém falando, para trazer para a igreja. Mas ali dentro da igreja é ele que escolhe, depois do ensino que ele vai ouvir dentro da igreja, que tipo de cristão ele vai ser, ou inútil, morto para sempre, ou se ele vai pegar os ensinos e correr para utilizar esses ensinos nele. Aí sim ele vai ser um membro do corpo, porque ele vai ter utilidade. Ele vai dizer, epa, se ninguém quer fazer, eu faço. Se ninguém quer dar o seu melhor, eu vou dar. Se ninguém quer chegar primeiro, eu chego. Todo mundo quer chegar atrasado, eu não. Se alguém não vai evangelizar, eu vou. Se ninguém vai se doar financeiramente para ajudar o trabalho, eu vou. Se ninguém vai visitar alguém nas casas, eu vou. Porque essa pessoa que está dizendo eu que vou, é que tem que mostrar, não é os outros. Ele que tem que mostrar que está vivo, espiritualmente falando, porque ele recebeu os ensinos. Glória a Deus. Por isso que eu quero falar de ministrar. O Antigo Testamento, para você entender o que é ministrar, é diferente do Novo Testamento pela palavra ministrar. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele é chamado biblicamente de ministério da condenação, 2 Coríntios 3:9, e é também chamado de ministério da morte. O Novo Testamento é chamado de ministério do Espírito, com letra maiúscula, 2 Coríntios 3:8. E também o Novo Testamento é chamado de ministério da justiça, 2 Coríntios 3:9. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus falava com o povo através da palavra que foi dada através de Moisés. Era assim que Deus falava através de Moisés, 1500 antes de Cristo, que era chamado de ministério da condenação, ministério da morte. Deus usava aquelas palavras para falar com Israel e com qualquer pessoa que quisesse ser povo de Deus, tinha que receber as mensagens através desse ministério chamado ministério da condenação e da morte. Por quê? Porque, por exemplo, se você fosse pego na idolatria, você tinha que ser morto, era a ordem do Antigo Testamento.
Se você fosse um falso profeta e fosse pego ensinando mentiras, idolatrias, você tinha que ser morto. Era a ordem das leis do Antigo Testamento. Se você fosse um adúltero pego em adultério, ou um feiticeiro pego na feitiçaria, era morto. Era a ordem do Antigo Testamento. Se você fosse um gay, tinha que ser morto. Era a ordem do Antigo Testamento. Está lá os versículos. Fosse um menino rebelde que nunca ia se consertar, tinha que ser morto. Era a ordem do próprio Deus. Pastor, eu não sei onde tem esses versículos. Entra no meu privado e pergunta onde está, que eu vou te responder cada um, que é o projeto dessa escola bíblica, que é fala que eu te escuto, ou melhor, tu faz a pergunta, qualquer uma, e eu te respondo a hora que eu puder. Deixa aqui no áudio as perguntas. Ponto. Ou então aí você está pelo YouTube, faça a pergunta que eu vou tentar responder. O Novo Testamento é chamado de Ministério do Espírito, 2 Coríntios 3:8, porque é o Espírito Santo que usa os pregadores e qualquer tipo de pessoa que realmente é membro do corpo para evangelizar, para falar, para exortar, para dirigir a igreja. É o Espírito Santo. E ele é chamado de Ministério da Justiça em 3:9 de 2 Coríntios, porque tem leis, tem mandamentos que são diferentes de muitos mandamentos utilizados no Antigo Testamento. Por exemplo, esses mandamentos de mandar matar, de lei, do próprio Deus mandar matar, não existe no Novo Testamento. Então a justiça do Novo Testamento é diferente da justiça do Antigo Testamento. Por isso é chamado de Ministério da Justiça, quer dizer, uma justiça que Deus decidiu só resolver no final, né? Depois da gente morto, ou depois da volta de Cristo, é que Deus vai julgar o ser humano. Mas mesmo assim, quando Deus no Novo Testamento decide, ele mata. Como ele matou o rei Herodes, mandou um anjo para matar o rei Herodes, em Atos 12, matou Ananias e Safira dentro da igreja, em Atos 5:3, lá em Apocalipse 2, 22 e 23, ele diz: vou ferir de morte teus filhos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração, vou dar para cada um segundo suas obras. Ferir de morte pessoas dentro da igreja. Então ele faz se ele quiser, mas não é igual ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento Deus falava através daquela lei. Moisés lia aquela lei para o povo, ensinando, exortando, alertando para o povo viver dentro daquela lei. No Novo Testamento, os pregadores têm que dizer: Deus tem leis. Lembre-se que Paulo disse, Romanos 6, 18 e 19, que você foi feito servo de Deus para se tornar servo da justiça para a santificação. Quer dizer, para ter o comportamento ser diferente. Você vai ter leis no cristianismo que não existe em nenhuma religião, só no cristianismo. Por isso é chamado de Ministério do Espírito e Ministério da Justiça. Agora tem um porém. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês são sacerdócio real, a nação santa, povo escolhido. O que é um sacerdote? É porque todo ser humano que é corpo, faz parte do corpo de Cristo, ele é um ministro, ele é um sacerdote. Não é apenas o pastor da igreja que é um sacerdote. 1 Pedro 2,9, porque é dali que ele vai crescendo, maturando, se encaixando, que o próprio Deus depois vai botar ele numa liderança. Mas ele tem que começar, assim como o soldado ou o tenente começa para depois ser um general. Mas ele tem que começar, como? Trabalhando, se especializando, se capacitando para a obra do ministério. Então o que nós estamos falando aqui é que Cristo falava do Antigo Testamento através da sua palavra, que é chamada de Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele fala através
de tudo que foi escrito no Novo Testamento, tá bem? Através de Paulo, de João, do próprio Cristo que está no Novo Testamento, de Pedro, Tiago, etc. Bem, quando a gente fala de ministério, pegue aqui agora aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 12, diz, verso 4 em diante se lê assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito, com letra maiúscula, ou melhor, Deus se manifestando através dos membros da igreja, é isso que ele quer dizer aqui, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha aí, o Espírito Santo vai querer usar cada membro para que eles tenham uma utilidade, para que Deus os utilize naquilo que Deus precisa usar para uma obra no cristianismo. Para depois, Deus está escolhendo, você vai ser um diácono, você vai ser um missionário, porque Deus já viu a obra que está sendo usada por eles. Amém? Deus está vindo como cabeça, Ele está ali todo o tempo naquele corpo. Olha aí, Ele está todo o tempo no corpo, vendo, e Ele dando ordens. Agora, se você não recebe ordem do próprio Deus, você está morto. Presta atenção, uma cabeça tem que dar ordem para o corpo. Se Cristo é a cabeça e você não recebe ordem nenhuma, por isso tu não faz nada para Deus, você está morto, você não existe nesse corpo. Porque Ele vai querer te utilizar com dons, porque tem trabalho para você fazer. Se Ele não fala contigo, tu não faz parte de corpo nenhum, de igreja nenhuma. Tu faz apenas parte da igreja do homem, que é uma religião inventada. Porque se tu estiver no cristianismo, o próprio Deus quer te dirigir. Então começa a orar, dizer: Deus, me dirige. Se até agora eu tenho sido inútil, eu estou esperando alguém me empurrar para me fazer as coisas que eu tenho que fazer para ti, para me poder mostrar que minha obra é diferente da obra do espiritismo, da macumbaria, do islamismo, qualquer outro tipo de religião, onde lá também eles dizem que tem Deus, e lá também Deus usa líderes para falar o que eles têm que fazer, mas lá também alguma coisa todos eles têm que fazer para se encaixar como membro daqueles tipos de religiões. Por exemplo, na macumbaria, se você for membro da macumbaria e quiser para ele fazer um serviço para você, o chefão lá, o pai de santo, ele diz: traz uma vela preta, uma galinha preta, traz um dinheiro, traz uísque, traz cigarro, traz não sei o que. Você tem que gastar dinheiro. É muito raro você querer fazer uma obra de macumba através daqueles líderes que eles não lhe peçam dinheiro. E hoje é a maior religião do Brasil, a afro-brasileira, onde o pai de santo, a mãe de santo não tira do dinheiro dele nada. Tudo são os membros, os que querem as feitiçarias, isso e aquilo, eles têm que doar para agradar lá o que eles chamam de entidades. Tem que doar alguma coisa, ou então eles não vão fazer nada por você. Por isso muitos ricos empresários procuram aquilo ali, porque eles dão muito dinheiro para aquilo ali. Mas no cristianismo, o inútil diz: por isso que eu não dou nada, por isso que eu não falo nada, essa igreja só fala de dinheiro. Não, porque também na área financeira Deus quer te usar. Então, aqui diz que há ministérios diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Então vai ter os dons que você lê até o verso 11, entendeu? De 1 Coríntios 12, mas
há ministério diferente, quer dizer, cada um Deus vai usar de uma maneira. O pregador, por exemplo, tem um ensinador, como eu já falei lá na frente, e o apenas que fala da palavra, que é um ministério chamado doutor, de Efésios 4:12. Então, 4:11. Então, quando não tem esse mestre para ensinar no profundo, vai ter igual certas igrejas que a gente vê por aí na televisão, é só dom de curar, é testemunho, o culto inteiro, aí perde o tempo só com isso. Irmão, bora curar fulano, bora curar Beltrano, e não tem um ensino, porque o que salva é o ensino, é a doutrina bíblica. Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos outros. 1 Timóteo 4,16. Então não é o dom que cura ninguém, espiritualmente falando, cura das feridas do corpo, da alma. Então multidão procura essas igrejas que tem apenas o dom de curar, não tem o dom de ensinar, porque eles não querem ser ensinados, porque sabem que o ensino vai retirar muita imundície deles. Eles não querem continuar com essas imundícies. Resultado, igrejas perdidas, onde só tem o dom de curar, não tem o dom de ensinar, porque às vezes o próprio líder não procurou buscar pelo menos uma pessoa que possa ensinar a igreja, e ele sendo utilizado naquele dom, punha outro com o dom de ensinar, ou então aquela igreja também não é igreja, ela é inútil, porque é que nem um pombo voando só com uma asa. Ó, aqui só tem a cura, aqui não tem ensino não, tem a palavra, mas não tem ensino. Já imaginou um pombo voando só com uma asa, ele cai? É que nem uma igreja que só tem milagre. Irmão, aqui é só milagre, venha para cá que é só poder de Deus. O que? Milagre, milagre, milagre. E cadê o ensino, que é o que salva, é a palavra, ensinar a palavra? Então, dê preferência para uma igreja que tem um ensino. Ah, pastor, mas se tiver o dom de curar é bom, porque eu também preciso. Amém. Então ore para que Deus também capacite alguém na tua igreja para dar esse dom, porque dom é dom, ele dá para quem ele quer, ponto. Mas o ministério, a obra do ministério, melhor, ministrar, pregar, Deus quer que haja sim pessoas dentro da igreja que queira pregar o evangelho, principalmente ensinar, que é o principal, ponto. Tá, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.